Catarina de Saint-Clair, a esposa de Hugues de Payns, o primeiro grande mestre dos Cavaleiros Templários. Poderia ser que os Templários passaram sua tradição? Aqui então o que eles dizem sobre o Santo Graal aqui? É totalmente louco, mas eu nunca pensei que encontraria confirmação para minha teoria. Aqui em Parzival diz: podemos encontrar uma pista para o Graal de Parzival. Poderia a ideia ter surgido do boato que o vaso do Graal foi cortado de uma única pedra. Uma esmeralda. Uau! Uma conexão direta entre a esmeralda e o Santo Graal. Os Templários protegem este cristal, o centro energético da Terra, de uma potência estrangeira, de pessoas que não estavam prontas para seu poder. Isso influenciou, vem na forma de uma invasão muçulmana. Os governantes muçulmanos também foram movidos por uma semelhante à esmeralda no centro. Tem uma consciência que exerce uma influência sutil sobre as pessoas. Era a Pedra Negra, que desempenha um papel central no Islã e no judaísmo. De acordo com as lendas islâmicas, esta Pedra Negra veio do céu para Adão e restos desta pedra ainda podem ser encontrados hoje no cubo preto da Caaba em Meca. Os muçulmanos oram na direção desta pedra todos os dias e devem fazer uma peregrinação uma vez na vida para tocar a pedra. Os judeus colocam o cubo preto em suas testas ao orar. As linhagens dominantes no pouco tempo de Satanás adorar este cubo preto ou pedra negra em todos os lugares. Toda essa história das diferentes idades é basicamente uma luta entre essas duas redes de energia, ou da Esmeralda, em cuja harmonia nossos ancestrais viveram, e o do Parasita, que foi construído ao longo dos últimos séculos, e em que estamos presos agora. Mas isso vai muito fundo para este vídeo, e merece o seu se houver interesse. A Terra Santa permaneceu contestada com os muçulmanos. Em 1147 AD, Papa Eugênio II anunciou a Segunda Cruzada, lida pelos reis francês e alemão. Os Cavaleiros Templários e a Ordem dos Hospitalários, fundada em 1130, estavam envolvidos em todas as 5 cruzadas subsequentes. No entanto, todas as cruzadas após o primeiro, muitos dos quais foram led pelo Papa Inocêncio III, considerado o Papa mais poderoso da história, terminou em derrota para os cristãos. Durante a Quarta Cruzada, que ele levou os cruzados, atacou a cidade cristã de Constantinopla em 1204 sem o seu conhecimento, realizando massacres e saqueando igrejas. Isso acabou sendo uma mancha vergonhosa sobre a Igreja Católica e solidificou ainda mais o cisma entre o Oeste e o Leste. Não foi até a Sexta Cruzada em 1229 que o imperador Frederico II, que havia sido excomungado pelo Papa, foi capaz de chegar a um acordo diplomático com Alcamel e devolver a maior parte de Jerusalém aos Estados Cruzados. Sem uma única batalha, sua ação unilateral e desobediência ao Papa também marcou o início do declínio do poder papal durante este período. No século XII, várias cruzadas do norte foram realizadas pela Ordem Teutônica. A Ordem Teutônica foi outra ordem católica alemã de cavaleiros que, durante um longo período de 1147 a 1410, cristianizou as regiões pagãs dos Balcãs, então países como a Prússia-Letônia, Estônia e Lituânia. E neste processo, estabelecido e continuamente expandido seu próprio estado de ordem teutônica na região, a Lituânia foi assim, o último estado da Europa a ser cristianizado. No entanto, o cristianismo foi enfraquecido e incapaz de prevalecer contra o Islã. Foi que o fim da Esmeralda, seu poder foi enfraquecido desde então.
Talvez a montanha inteira já foi uma esmeralda verde e só se tornou Rupus Nigra, a rocha negra após a conquista muçulmana. Isso foi revelado em The Dark Crystal, onde os Skeksis, uma espécie parasita de outro mundo, conquistaram um mundo explorando a energia de um cristal, que fornece a este mundo uma rede de energia. Seu parasitismo no cristal outrora branco faz com que escureça e isso os torna imortais. E eles escravizam os habitantes deste mundo, que foi energeticamente enfraquecido desde então. Isso é basicamente o que aconteceu com o nosso mundo. Foi o começo do fim, do reino milenar. A partir de então, as coisas só pioraram. A nova era aparecendo no horizonte. Pouco tempo de Satanás começou a se tornar cada vez mais perceptível. A luta entre o Sacro Imperador Romano e o Papado continuou por algum tempo, levando à guerra em 1240 entre a Casa Real Alemã de Hohenstaufen e o Papado em 1244. Os cristãos perderam Jerusalém novamente, que finalmente levou à Sétima Cruzada, entre 1248 e 1268, led pelo rei Luís IX da França, que acabou sendo feito prisioneiro. A Oitava Cruzada em 1270 falhou imediatamente, porque o rei Luís morreu, antes mesmo de chegar à Terra Santa. A Nona Cruzada de Eduardo I, rei da Inglaterra em 1261, também foi uma derrota. Em 1291, o saco de Acre seguiu, e os cruzados perderam sua última fortaleza na Terra Santa. Para os mamelucos, esta foi uma batalha decisiva. Na queda da Terra Santa, Jacques de Molay, que seria o último dos grandes mestres dos Templários, assumiu o cargo por volta de 1292. Ele falou com o Papa Bento XVI, o oitavo, para organizar outra cruzada. Ele deu aos Templários toda a ilha de Chipre. E entre 1298 e 13, os Templários tentaram em vão para defender seus últimos bastiões dos Estados Cruzados contra os muçulmanos. Benefácio Weytember também fez uma tentativa final de cimentar a supremacia papal. Seu santuário Unam em 1302 declara: é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana estar sujeito ao pontífice romano. Este foi o mais extremo. Reivindicação de supremacia papal já feita, mas saiu pela culatra espetacularmente. O rei Filipe IV rejeitou publicamente o papa, e agentes franceses prenderam Benefácio um ano depois. Ele morreu pouco depois, marcando o fim da supremacia papal. A queda dos Templários seguiu. Logo em seguida, a Terra Santa foi completamente perdida para os muçulmanos. E de repente ficaram sem propósito ou apoio, ainda com recursos financeiros incríveis, sua riqueza, seu sigilo. E o medo que eles podem estar planejando estabelecer na Europa como a Ordem Teutônica. Led rei Filipe IV a desconfiar muito deles. Eles já eram um Estado dentro de um Estado, com seu grande exército independente, sua liberdade de movimento em todos os países, e sua isenção de leis e impostos. Mas agora, eles nem tiveram que lutar uma batalha. Além do rei Filipe, como outros reis, estava fortemente em dívida com ele. Todo esse led para sua queda, na sexta-feira, 13 de outubro, 1307. Agentes do rei francês prenderam 138 templários e os condenou à morte por heresia. Meses depois, as acusações tornaram-se cada vez mais sérias. Os templários foram acusados de negar a Cristo em seus rituais de iniciação, cuspindo e urinando em uma cruz e realizando beijos obscenos. Eles também disseram ter adorado ídolos, como Baphomet, que pode simplesmente ter sido Maomé na época. Naquela época, Muhammad foi escrito Muhammad, e em documentos desse período, Baphomet era sinônimo disso. O dualista, figura do diabo, recebeu pela primeira vez o nome de ocultistas no século XIX e foi então adotado por satanistas. Eles também dizem ter adorado uma cabeça descarada, talvez. No entanto, o rei Filipe usou as mesmas acusações, obtido por meio de tortura, contra o Papa Bonifácio VIII, quem ele não gostava e já havia prendido. Depois disso, o papado foi efetivamente sob o controle da família real francesa por algumas décadas. No Conselho de Viena, em 1312, Papa Clemente V retira o apoio papal dos cavaleiros templários e dissolve a ordem sob pressão do rei Filipe. Em 1314, grão-mestre Jacques de Molay também foi preso. De acordo com a lenda malaio, amaldiçoou o rei Papa Clemente da estaca em chamas, dizendo que Deus os julgaria dentro de um ano, que é o que realmente aconteceu. O Papa Clemente V adoeceu um ano depois. Enquanto ele estava morrendo, testemunhas oculares relatou que seu corpo foi atingido por um raio e queimou completamente. Enquanto o rei Filipe também morreu um ano depois de um derrame, eram os cavaleiros templários uma força de Satanás. Prenúncios da era vindoura. Assim como os discípulos de Cristo foram precursores do reino milenar e foram combatidos sem sucesso pela velhice, assim também eram os cavaleiros templários. Lutou sem sucesso pelo reino milenar, pois apesar da execução de seus líderes e a destruição de sua ordem, eles foram capazes de se reorganizar e sobreviver. Nas décadas seguintes, especialmente em Portugal,
onde o rei ainda era leal a eles e onde eles foram capazes de se reorganizar em organizações que ainda existem hoje. Muitas das lojas maçônicas que surgiram 400 anos depois, no pouco tempo de Satanás, também afirmaram ter suas origens nos cavaleiros templários, ou eles eram uma força para o bem. Nobres cavaleiros que defendeu o reino milenar de Cristo, da Pedra Negra, que protegeu o cristal na Terra Santa, no centro da Terra, e assim protegeu a rede de energia da Terra. E sua queda foi apenas uma rivalidade caluniosa por um rei endividado que sentiu a ira de Deus por isso. Eu acho que há argumentos suficientes para ambos os lados. E eu vou deixar você decidir que poderíamos sobre as lendas dos Cavaleiros Templários. Por exemplo, onde eles podem ter ido, porque apenas 138 dos milhares de cavaleiros templários foram presos e executados. O resto foi se esconder em outras ordens católicas de cavaleiros. E onde estão os documentos de todos os seus bens, que o papado não conseguiu localizar na época? Ou muitos deles desapareceram de barco. Como os cavaleiros templários eram excelentes, possuíam uma frota inteira de navios, há especulação que eles podem ter se estabelecido na América do Norte. Já no século XIII, os cavaleiros templários podem até ter tido acesso à primeira máquina voadora da história. Esta é uma boa história para quem ainda não sabe. Verme Bartolomeu foi naturalista e jesuíta no Brasil, que deixou o pedido em 1701. Em 1709, ele buscou a aprovação real do rei português João V por uma de suas invenções, em que ele tinha grande confiança. Um dirigível. Este dirigível tinha uma forma de barco, e parecia um pássaro. Uma vela foi esticada sobre ele, em que o vento foi soprado por foles e tubos de ar. O navio deveria ser impulsionado por ímãs, envolto em duas bolas ocas de metal. Guzmán demonstrou o princípio ao tribunal, em Lisboa nesse mesmo ano, onde ele lançou um balão cheio de fogo. No ar, o rei ficou tão impressionado que ele o elevou a posições de prestígio. Na ciência, no entanto, um artigo de jornal britânico nos tempos de 1786 conta a história de forma um pouco diferente. Apareceu na época em que os irmãos Montgolfier, ambos os maçons, fez o primeiro voo de balão da história. Eles dizem ter sido as primeiras pessoas no ar, que é uma mentira dada à arquitetura. Precisão milimétrica de seus complexos de construção, bem como alguns mapas de nossa civilização ancestral, é que eles claramente tiveram acesso a uma vista de uma grande altura. No entanto, o jornal escreve que Gusmo já havia apresentado o rei de Portugal com um dirigível em 1720, 75 anos antes, que parecia um pássaro, e com o qual ele foi capaz de se levantar até o teto do tribunal. Lá a vela foi danificada e ele caiu no chão. Observadores pensaram que ele era um mago. E temendo a Inquisição, ele disse ter queimado seus documentos, disfarçou-se e fugiu para a Espanha, onde ele morreu de febre logo depois. No entanto, o artigo também menciona que o irmão de Guzmán, Alexandre de Guzmán, é dito ter recebido seus manuscritos e trabalhou no dirigível Alexandre de Guzmán. Um diplomata do Brasil, passou a ser um membro da Ordem Militar de Cristo, a continuação dos Cavaleiros Templários em Portugal. Exploradores portugueses da época, como o Vasco da Gama, também foram membros, para tornar essa história ainda wilder. Bartolomeu originalmente afirmou ter tido a ideia de seu tempo no Brasil, e no Brasil, uma caverna templária do século XIII foi descoberta recentemente. Isso não só prova que eles estavam na América antes de Colombo, mas também eles podem ter tido acesso à tecnologia avançada das culturas maias, que provavelmente possuíam máquinas voadoras. Falando de exploradores, vamos continuar na linha do tempo. Na Idade Média, os registros de viagens eram muito comuns. Da perspectiva de hoje, descrever um mundo tão radicalmente diferente que, na melhor das hipóteses, demitidos, como as fantasias de uma população sem educação, ou na pior das hipóteses, como mentiras contadas por autores em busca de atenção. Eu gostaria de oferecer uma terceira possibilidade. Se a Terra está passando por ciclos de apocalipses eletroplasmáticos, que mudam radicalmente a atmosfera, por exemplo, carga elétrica, teor de oxigênio e pressão em um tempo muito curto. E se as massas de terra da Terra também podem ser repentinas radicalmente por terremotos em todo o mundo e mega inundações, então a Terra poderia ter sido habitada por seres completamente diferentes do que aqueles que existem hoje. E mais tempo. Relatos de testemunhas oculares tornaram-se relatos que foram escritos e se tornaram lendas. E assim que essas lendas originais foram perdidas, ou destruído, ou simplesmente ficou cada vez mais velho, eles se tornaram mitos, e 50 gerações depois, a humanidade perdeu completamente sua conexão real. Para essas histórias, um exemplo clássico é a lenda do século IX de Navigatio. São Brandão, São Brandão. Um monge irlandês e um dos 12 apóstolos irlandeses é dito ter feito uma viagem marítima através do Atlântico. Entre 512 e 530, junto com 14 monges,
O motivo da jornada foi um livro que ele encontrou que falou de maravilhas no mundo, que ele não podia acreditar, então ele queimou o livro. Um anjo apareceu para ele e pediu-lhe para embarcar em uma jornada para confirmar essas maravilhas com seus próprios olhos. O objetivo final desta jornada era chegar ao Terra Repromissionis Sanctorum, uma terra prometida de santos no oeste. E isso deve nos fazer sentar e prestar atenção em relação ao Land of It. Curiosamente, esta ilha é equiparada ao Jardim do Éden. Existem diferentes versões da história, em que cada vez mais alegorias morais cristãs foram provavelmente incorporados ao longo do tempo, mas tenho certeza que eles contêm um núcleo de verdade. Em sua jornada, ele encontra muitas criaturas fantásticas como sirenes, sereias, monstros marinhos, pedras magnéticas de monges flutuantes, os demônios e anões do diabo, e 3 de seus companheiros morrem ou são deixados para trás ao longo do caminho. Em uma sequência famosa da história, eles pousam em uma ilha para descansar e comemorar a Páscoa. Mas esta ilha acaba sendo a parte de trás de um monstro marinho gigante. No 9º ano, eles chegaram à maravilhosa terra de Bonfulnes, que oferece tudo o que se poderia desejar. A abundância de frutas e animais é particularmente enfatizado. Brandon e seus 12 monges vão para um conspicuamente cercado castelo criado artisticamente em uma montanha. Lá, eles encontram uma sociedade cortês vivendo em abundância. Em seu retorno ao navio, eles encontram um povo que atira arcos e flechas e tem características humanas e animais. Brandon os comanda, em nome de Deus, para largar suas armas. Que eles fazem? Eles sabem tudo sobre a jornada de Brandon e o repreendem. Ele deveria ter confiado em Deus e o que ele sabia, mas não queria acreditar que era verdade. Eles tiveram que aprender essa lição sozinhos, desde que eles se aliaram a Lúcifer na época, e só porque Deus ainda reconheceu sua razão, eles não foram lançados no inferno como os outros anjos, mas banido para a ilha paradisíaca. Depois de uma jornada infernal, sua aparência atual deve ser entendido como um castigo, lembrando-os das virtudes que deveriam cultivar. Eles oferecem Brandon e seus monges para ser honrado e presentes dados de acordo com sua importância. Mas Brandon recusa e quer voltar para casa na Escócia com os ventos de Deus. Outro livro de viagens fascinante foi escrito entre 1357 e 1371, conhecido como Viagens de Sir Mandeville. Não há evidência que Sir Mandeville realmente existiu. E é amplamente acreditado que o autor usou vários outros livros da Idade Média e da Antiguidade como modelos para escrever o livro, como as viagens de Marco Polo. Muitas coisas fantásticas são mencionadas no trabalho. Ele foi enviado pelo rei Eduardo II em 1322 e depois viajou por vários anos em todo o continente euroasiático, incluindo a Turquia, a Tartária da Terra Santa, Índia e China no final. Ele até compila todo o conhecimento que ganhou sobre o paraíso terrestre, mas admite que ele mesmo nunca o alcançou. Ele descreve o paraíso com os 4 rios Ganges, Dyson, Tigre e Eufrates fluindo dele para os mares, onde é impossível nadar contra a corrente. Portanto, como um mortal sem a graça especial de Deus, não se pode chegar ao paraíso de barco. Ele descreve quantos governantes poderosos já tentaram chegar ao paraíso, mas todos falharam. Esses rios também estão cheios de cristais e ouro. Eu acho que o mundo no reino do milênio era radicalmente diferente de hoje. Seres que eram diferentes. Retirou-se após o início do pouco tempo de Satanás. Foram expulsos ou foram exterminados na era da exploração. Hoje, existem apenas avistamentos isolados desses crípticos que são relatados esporadicamente na internet, mas não são levados a sério pelas massas. Em 1364, um franciscano britânico é dito ter viajado o Atlântico Norte em nome do rei Eduardo III. Ele descobriu o Polo Norte além do paralelo 54 e a descreveu como uma grande montanha magnética, 33 milhas de diâmetro no meio de um redemoinho, em que todos os outros mares da Terra fluem, cercado por 4 seções de ilhas e 4 rios. Ele apresentou sua jornada ao rei no livro Invenio Fortunata, mas apenas 100 anos depois, o livro não existia mais. E tudo o que se sabe sobre essa história hoje é boato. De correspondência posterior entre estudiosos como John Dee e Gerardus Mercator. É assim que o Polo Norte encontrou seu caminho para mapas mundiais, mas não permaneceu lá por muito tempo. No curto espaço de tempo de Satanás, quem era esse monge franciscano? E onde seu livro acabou? O papado enfraqueceu no século XIV. Entre 1309 e 1377, o papado mudou-se de Roma para Avignon. Este período ficou conhecido como o cativeiro babilônico do papado. O Papa se tornou o cachorrinho dos reis franceses, perdeu sua autoridade moral, e as finanças da igreja foram mal utilizadas. Mas outro aspecto do retorno de Satanás começou a se manifestar.
Mais de 300 anos depois de Silvéstero II, o primeiro humanista apareceu na Itália. Francisco Petrarca redescobriu as cartas de Cícero em 1345 e lançou as bases para o humanismo renascentista. Eu não sei sobre você, mas acho difícil de acreditar. Eles nos dizem que as cartas de Cícero, deitado na biblioteca da Catedral de Verona por mais de um milênio, e que a humanidade simplesmente esqueceu seus ensinamentos durante esse tempo, até que alguém tropeçou em suas cartas novamente. Isso soa absurdo. Petrarca também inventou o termo Idade das Trevas para descrever o período em que ele se encontrou. Outros humanistas e correspondentes do patriarca Giovanni Boccaccio e Dante Alighieri também lançou as bases para o Renascimento. O poeta e humanista Dante Alighieri teve grande influência em Petrarca e Boccaccio. Sua Divina Comédia, originalmente chamada e mais tarde batizada de Divina por Giovanni Boccaccio, é amplamente considerado um dos mais poemas importantes da Idade Média. Suas descrições do purgatório do inferno e céu continuaram a ter uma grande influência nas artes até hoje. No entanto, suas visões humanistas o tornaram e ele foi enviado para o exílio de Florença. Os protestantes do século XVI o viam como um proto-protestante. Ele também é o pai da língua italiana, que também marcou o início do fim do latim. Eu acho que a língua do Reino do Milênio foi uma das línguas que agora são consideradas mortas, como latim ou sânscrito. E até hoje, exorcismos em latim são os mais eficazes. Entre 1378 e 1417, o grande cisma ocidental ocorreu, durante o qual a Igreja Católica se dividiu em dois. Então, 3 papas, todos reivindicando soberania. Isso enfraqueceu ainda mais a unidade católica. As coisas se tornaram mais difíceis. A era do cavalheirismo, que começou com as cruzadas, chegou ao fim. A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, entre 1337 e 1453, pôs fim ao cavalheirismo. Guerra Revolucionária. E fortaleceu o nacionalismo na Europa. O Touro Dourado de 1356, emitido pelo Sacro Imperador Romano Carlos IV, instituiu o colégio eleitoral para a eleição do imperador. Como resultado, o Papa finalmente perdeu toda a relevância para política. Isso marcou mais um enfraquecimento significativo do papado. Em geral, o século XIV foi uma época de crise, com o Reino do Milênio entrando em colapso lentamente. Não só havia o grande cisma ocidental, mas também houve 2 períodos prolongados, de mais de 50 anos cada, em que o Sacro Império Romano estava sem imperador. Adicionado a isso foram todos os desastres cataclísmicos que eram típicos de uma era de mudança. Foi o período de transição entre a Idade Média, período quente, e a pequena Era do Gelo. A Grande Fome matou milhões de pessoas na Europa. Entre 1315 e 1317, guerras e revoltas estouraram em todo o mundo. Entre 1347 e 1351, a peste negra dizimou 1/3 da Europa. E durante esse tempo, a Itália foi atingida por um forte terremoto, alimentando medos apocalípticos. No final do século XIV, John Wycliffe tornou-se o primeiro proto-reformador para atacar o papel do papado, que se opôs fortemente a ele e censurou seus escritos. No século XV, a queda do Reino do Milênio continuou. A Batalha de Grunwald em 1410 marcou a queda dos Cavaleiros Teutônicos. Com o teólogo tcheco Jan Hus, outro proto-reformador, os hussitas surgiram, que travaram guerra contra a Igreja Católica, o Papado e o Sacro Império Romano entre 1419 e 1439. Leonardo Bruni, outro humanista e historiador italiano. Tempo dividido em Antiguidade, a Idade Média e os tempos modernos. Pela primeira vez em 1442, em 1453, Constantinopla caiu para o Império Otomano Muçulmano e o Império Bizantino entrou em colapso. Este foi outro marco. Na queda do Reino do Milênio, muitas vezes considerado pelos historiadores da Idade Média. Semelhante ao cerco de Jerusalém em 70 DC, este cerco foi acompanhado por eventos sobrenaturais. O cerco começou em 6 de abril de 1453 e terminou em 29 de maio de 1453. O exército do Império Otomano tinha canhões poderosos e eram esses modernos mega-armas que foram decisivas para sua vitória. Em 22 de maio, um eclipse lunar ocorreu em Constantinopla. 4 dias depois, a cidade inteira foi envolta em névoa, que nunca acontece neste local. Quando a névoa se dissipou à noite, uma luz estranha foi vista na cúpula de Hagia Sophia. What kind of sorcery is this? Este fenômeno de plasma
agora descrito como o fogo de Santo Elmo, foi interpretado como o Espírito Santo deixando a cidade, ou talvez o gerador de energia que é este edifício, quebrou de acordo com outra lenda. 2 padres desapareceram através da parede da catedral quando os primeiros soldados otomanos entraram, mas isso não é tudo a queda de Constantinopla. Coincide exatamente com outra anomalia. Em 1453, estudos de anéis de árvores e gelo revelou que naquela época, a Terra experimentou um aumento cataclísmico de enxofre e uma grande queda nas temperaturas. É um dos eventos de resfriamento mais fortes e intensificou a mini-era do gelo, que tinha apenas começado. Cientistas assumem que um vulcão misterioso entrou em erupção, mas admita que eles não têm ideia onde este vulcão poderia ter entrado em erupção. Além daquele enxofre cobrindo a Terra, resfriamento mundial. Eu sou o único aqui. Pensando na abertura do abismo. Foi este o retorno de Satanás em A Divina Comédia, por exemplo. Satanás sempre foi retratado congelado no gelo. 3 anos após a queda de Constantinopla, o cometa de Halley ficou visível novamente. Neste ano 1456, o Império Otomano sitiou Belgrado e, sem sucesso, tentou invadir ainda mais a Europa. A unidade católica estava desmoronando, a reforma estava surgindo e a expansão islâmica estava se espalhando pela terra. A Era dos 1000 anos estava chegando ao fim. O Islã também se espalhou por toda a África e um reino cristão após o outro caiu. A Lodia foi a última em 1504. Em 1450, inventor alemão Johannes Gutenberg inventou a imprensa. Esta invenção revolucionou o mundo e foi o catalisador para o emergente Renascimento, a Reforma e o movimento humanista. No final do século XV, o Renascimento italiano estava em pleno andamento. E figuras como o humanista e o polímata, Leonardo da Vinci entrou no palco. Humanistas reviveram as filosofias e ideologias da Grécia e Roma antigas. Eles reviveram o sistema de bestas anticristãs. O significado etimológico da palavra renascimento vem de renaissar, que significa algo como nascer de novo, subir novamente e reaparecer, ser renovado. Então, a ressurreição ou ascensão da besta, mencionado no livro da Revelação. Da Itália, o renascimento se espalharia por toda a Europa e mais tarde o mundo no século seguinte, quando o pequeno tempo de Satanás começou oficialmente. Na minha linha do tempo, a migração de estudiosos gregos do colapso do Império Bizantino para a Europa Central também acelerou o renascimento. De acordo com o cronograma oficial, a Era da Exploração também começou no final do século XV, com cataclismos de Cristóvão Colombo e Vasco da Gama. Agitação social, turbulência religiosa. Um renascimento de ideologias antigas, instabilidade no continente europeu. Uma unidade cristã severamente enfraquecida. E o lento lançamento de um sistema ideológico global baseado no engano de cerca de 15 em diante. Satanás estava de volta ao mundo. Desde então, estivemos no capítulo 20 da profecia, e se você estiver interessado na linha do pouco tempo de Satanás, então dê uma olhada no meu vídeo sobre o assunto. Eu me concentro principalmente no período entre 15 e 1776. Eu posso fazer uma nova versão dele, com mais foco no século XIX. Então inscreva-se para ter certeza de não perder. Como sempre, meus clientes têm primeiro acesso aos uploads. Obrigado pelo seu apoio, fazendo esses vídeos e alcançando tantas pessoas com ele. Realmente significa o mundo para mim. Eu me sinto incrível abençoado por ter essa comunidade. Obrigado por assistir. E se você gostou, por favor, deixe um like ou considere fazer uma doação. Vejo você na próxima vez. E Deus abençoe.